Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a forma absolutista de governo. Então a gente já sabe que o governo absolutista ele é incontestável, então agora a gente vai ver as pessoas que defendiam essa forma de governo. A princípio, a consolidação do processo de centralização monárquica possibilitou a organização de formas de governo marcada pelo excessivo controle de poderes nas mãos do monarca. Ou seja, todos os poderes estão centralizados na mão do rei. A vontade do rei, ela passou a ser absoluta e inquestionável, incontestável. Essa forma de governo ficou conhecida como absolutismo monárquico. E ela foi defendida por várias pessoas, escritores, juristas, filósofos e clérigos europeus. Então agora a pirâmide social mostra que o rei está acima da nobreza. Nicolau Maquiavel foi uma das pessoas que defendeu esse tipo de governo. Ele foi um historiador, um filósofo, né? Suas principais obras são O Príncipe e Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio. O termo maquiavélico sempre esteve associado à astúcia, falsidade, má fé e foi empregado para caracterizar governos que eram corruptos. O dicionário diz que maquiavélico é uma pessoa astuta, ardilosa. De fato, o nome Maquiavel ele é considerado uma ameaça à vida política, mas isso de maneira alguma expressava o que realmente o Nicolau Maquiavel defendia. Ele nunca foi maquiavélico. Ele foi considerado o pai da moderna teoria política. Ele defendia que um Estado forte depende de um governante eficaz. E para que esse governante seja bom, ele deve ter boas habilidades políticas. Para ele, são características para ser um bom príncipe ser caridoso, religioso e ter moral. É dele a frase, os fins justificam os meios, assim como também tem várias outras, e os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio, ou seja, valoriza-se muito mais os bens patrimoniais, a riqueza, do que a morte de um ente querido. Thomas Hobbes também defendia esse tipo de governo. Ele foi um matemático, teórico político, filósofo inglês, que escreveu Leviatã e Do Cidadão. Ele defendia a ideia a qual os homens só podem viver em paz se concordarem em se submeter a um poder absoluto centralizado. Para isso, ele sugere que seja feito um contrato entre indivíduos que concordam em ceder todos os seus direitos ao monarca, abrindo mão da sua liberdade individual para que exista paz e segurança social. Então, o que ele propunha? Que o cidadão comum abrisse mão de sua liberdade individual, fizesse um contrato com o rei, dizendo que o rei tinha todos os direitos sobre aquele cidadão. Jacques Bossuet, ele também foi um teórico responsável por envolver política e religião em sua defesa, em sua tese. Ele dizia que o poder real era também poder divino, pois os monarcas eram representantes de Deus na terra. Por isso que os reis tinham que possuir controle total da sociedade. O Jacques Bossuet, ele justificava o poder dos reis pela vontade de Deus. Ele dizia que o rei era escolhido por Deus para governar. Então, suas ideias deram origem à teoria do direito divino dos reis, ou seja, ele dizia que os reis tinham direito vindo de Deus, para que ele fosse um intermediário entre Deus e as pessoas aqui na terra. Então, todas as medidas, todas as atrocidades que o rei cometesse, se o rei mandasse matar, se o rei exagerasse na cobrança de impostos, não tinha problema, era a vontade de Deus, certo? Então, isso era teoria do direito divino dos reis. E Jean Bodin também era uma pessoa que pensava como o Jacques Bossuet. Ele acreditava que a soberania absoluta deveria se concentrar numa só figura. A ideia de poder absoluto para ele também estava ligada à crença da necessidade de controlar o poder totalmente nas mãos do governante. O poder soberano ele só existe quando o povo se despoja do seu poder soberano.
e transfere inteiramente isso ao seu governante, que foi aquilo que eu disse anteriormente. Eu abro mão da minha liberdade individual para que o soberano, para que o monarca faça tudo aquilo que ele bem entender. E dessa forma eu não questione absolutamente nada. O Bodin dizia que para ele o soberano é, antes de tudo, um servo de Deus, ou seja, que o rei era um servo de Deus. Então é isso, pessoal. Estes foram os pensadores que defendiam o absolutismo monárquico. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula a gente continua. Beijinho. Tchau, tchau.